Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos para adorar a Deus nesse culto online, mas você aí na sua casa, com sua família, cada um em seu lugar, celebrando ao Senhor, fazendo desse momento um momento importante na presença do nosso Deus. Quero saudar a todos que estão conosco, de outras cidades, de outras igrejas, que Deus edifique a sua casa, o seu lar nesta noite, em nome de Jesus. Quero fazer uma leitura em Abacuque, no capítulo 3, versículos de 17 a 19. A palavra do Senhor nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações e através dela, no início desse culto, traga consolo, conforto ao seu coração e desperte a nossa alma para adoração com confiança ao nosso Deus. Oremos nesse momento. Pai maravilhoso, nós te adoramos nesta hora, Senhor Deus, invocando a tua presença nesse culto, meu Deus, em cada lar, em cada residência, onde está sendo assistido e cultuado nesse momento, Pai, o teu nome, meu Deus, nos lares da Igreja Batista da Vermelha, nos lares de outros irmãos, de outras cidades, de outras igrejas, ou mesmo no decorrer desta semana, deste ano, quando qualquer pessoa em qualquer lugar tiver acesso a este culto, a este vídeo, meu Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor desperte fé e confiança em Ti, meu Deus, nesses corações, e que traga paz nesse tempo tão conturbado dessa pandemia. Nós queremos, Pai amado, agradecer ao Senhor por esta semana que passou, porque o Senhor nos guiou bem, o Senhor nos guardou, o Senhor nos alimentou e o Senhor nos protegeu. Mais uma vez queremos, Pai Santo, clamar pelos irmãos que são funcionários, meu Deus, da área de saúde, profissionais da saúde, que estão trabalhando, meu Deus, lutando por vidas nos hospitais, no cuidado com aqueles que estão enfermos. Também pedimos em todo lugar deste país ou do mundo, meu Deus, onde alguém está a serviço, meu Deus, trabalhando para que outros sejam restaurados, meu Deus. Guarda cada um deles, meu Pai, e acima de tudo, meu Deus, exalta o teu nome como Deus curador de toda enfermidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, exaltando o Cordeiro Santo do Senhor. Seja bendito Cordeiro. Hino de número 123 do nosso cantor cristão. Louvemos ao Senhor.
Jesus por nosso portão. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Boa noite, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, perdão e graça. A Bíblia nos diz em 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Faça essa canção a sua oração, louve de todo o seu coração, em espírito e em verdade. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde
hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, mas forte tu és, Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós somos escolhidos, nós somos perdoados pela graça do Senhor. É com essa certeza que nós vamos entoar mais um louvor. Quem sou eu pra que o grande rei receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, Seu amor por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. sua graça me resgatou. Me purificou, Quando eu era um pecador, morreu por mim, se morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim
Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Nessa semana estamos falando sobre compartilhar seu testemunho com outras pessoas. A Bíblia diz que venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho e que não amaram suas vidas até a morte. Tem algo poderoso sobre a sua história, compartilhando e falando com outras pessoas o que Deus fez em sua vida. Acho que é importante entender o que o testemunho realmente é. Se a palavra de nosso testemunho é poderosa, então temos que saber o que é essa palavra. Essa palavra simplesmente é uma história do que Deus fez em sua vida. O que você viu Ele fazendo, o que você ouviu dele, o que você experimentou, esse é o seu testemunho. Se alguém fosse para o tribunal dar um testemunho, iam ser chamados para falar o que viram, o que ouviram e o que experimentaram. Um certo homem na Bíblia, ele era cego, Deus tocou a vida dele e o curou, e então ele queria falar para todo mundo, e ele saiu dizendo que Jesus tinha curado ele, e estavam fazendo várias perguntas para ele, e ele falou: eu não sei a resposta para todas as suas perguntas teológicas, eu só sei que eu era cego, mas agora posso ver. Ele recebeu um testemunho. Ele não estava tentando ser um teólogo, não estava tentando ser um grande erudito da Bíblia, apenas estava dizendo o que Jesus Cristo tinha feito por ele. E esse é o seu testemunho, esse é o poder da palavra de seu testemunho. As pessoas ficavam maravilhadas com o que Deus fez na vida dele. E eu digo para você, drogados podem ser libertos, pessoas cheias de depressão e desencorajadas podem encontrar paz e alegria. Deus opera em nossa vida poderosamente, Ele opera em nossas vidas. Quando colocamos nossa fé em Jesus, Ele vem, nos muda e temos uma história para contar. Por exemplo, a minha história simplesmente é que na noite em que acreditei em Jesus e decidi segui-lo, foi como se um peso tivesse saído de meus ombros e das minhas costas, porque eu estava carregando esse peso de culpa, pois tinha feito muitas coisas erradas. Mas Deus entrou em meu coração, Jesus entrou em minha vida, me perdoou, me mudou e nunca mais fui o mesmo desde aquele dia. Essa é a minha história. Já é minha história faz 54 anos. Cristo entrou em minha vida. Você tem uma história. Você tem que compartilhar. Por que você não compartilha com as pessoas que você se importa com elas, que você as ama e que Deus se importa e que Deus ama elas? Você escreveu um número de pessoas que você se importa com elas? Compartilhe com elas o que Deus fez por você e veja o que Deus vai fazer. Comece a dizer para eles a sua história sobre como Cristo entrou em sua vida. Você não tem que ser um erudito ou teólogo. Você só tem que ter uma história para contar. E Cristo, quando entrou na sua vida e te mudou, então você tem uma história para contar. E ela é poderosa. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Jesus transforma minha família. Esta é a nossa campanha de intercessão pela família durante esse mês de maio. 31 dias intercedendo por nossas famílias. Você, meu irmão, tem recebido os áudios, os motivos de oração. Cada dia estamos intercedendo para que Deus, durante esse mês, transforme nossas famílias. Ouça os áudios a cada dia. Comprometa-se em orar e também em falar do amor de Deus para aquele membro da sua família que ainda não teve o privilégio de ter um encontro pessoal com Jesus. Deus está fazendo maravilhas no meio de nossas famílias. Apesar das dificuldades deste momento, Jesus quer transformar a sua família. Nesse momento nós vamos ter um momento de oração pelas nossas famílias. O irmão Demétrios vai nos dirigir a Deus em oração e também a irmã Andressa. Que Deus esteja com cada família neste mês. Oremos. Santo Deus de Israel, Criador dos céus e da terra,
estamos aqui, meu Pai, reunidos em família, meu Deus, para estarmos conectados com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Pedimos sabedoria, meu Pai, entendimento também, para que possamos passar por este momento, meu Pai, tão difícil que o mundo está passando, meu Pai. Pedimos que o Senhor nos conceda, meu Pai, equilíbrio emocional, equilíbrio psíquico, meu Pai. Que estejamos com o nosso espírito, meu Pai, conectados com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Pedimos por todas as famílias, meu Pai, da Igreja Batista da Vermelha, meu Pai. Sabemos que o Senhor não tem nos desamparado, meu Pai. A Tua mão está sobre nós, meu Pai. E agradecemos por isso, meu Pai, por esta convicção, meu Pai. Sabemos que o Senhor tem nos protegido, meu Pai. E pedimos, meu Pai, pela cura por algum parente nosso, meu Pai. Por algum amigo nosso, alguma amiga nossa, meu Pai, que esteja doente, meu Deus. Que o Senhor esteja curando, meu Deus. Entra com providência. Também pedimos por aqueles nossos parentes, meu Pai, que ainda não Te conhecem, meu Deus. Que eles venham ao Teu encontro, sejam tocados pelo Teu Espírito, meu Pai. Porque sabemos que é o Senhor que tem o poder de nos salvar, meu Pai. Tem o poder de nos preservar, meu Deus. E a Tua mão nos guarda e nos guia, meu Deus, em Tua direção. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada vez mais todas as famílias da Igreja Batista da Vermelha, meu Pai. E nos conduza, meu Pai, pelo caminho de paz. E nos dá, meu Pai, entendimento e compreensão neste momento que estamos passando. Te pedimos também pelo pastor Carlos José, meu Pai. Abençoa todo o seu ministério, meu Pai. E que possamos estar cada vez mais unidos em família. E te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor meu Deus e eterno Pai, venho por meio desta oração te pedir em especial pela vida de cada família desse Brasil. Que o Senhor lhes dê saúde e proteção a cada dia. Que leve paz para seus corações e que venhamos, neste momento de aflição, te buscar verdadeiramente e te adorar cada dia mais e mais, pois precisamos mais do que nunca da Tua presença e do Teu amor em nossas vidas. Que em cada família haja união e comunhão contigo, meu Pai, por meio da oração e da Tua palavra, que é fonte de vida e de verdade. Pois é em nome do Teu Filho amado que eu venho a Te agradecer e por fé te pedir em nome de Jesus. Amém. Amigo temos
resposta em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Hoje é o Dia das Mães. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, nem todos puderam dar um abraço em suas mães. Alguns filhos estão distantes das suas mães. Aqueles que estão no mesmo lar, na mesma casa, aproveitem, abrace sua mãe, dê carinho à sua mãe. Os que estão distantes, mande uma mensagem, faça uma ligação de vídeo e converse com sua mãe. Não deixe sua mãe se sentir só nos Dias das Mães. Nós preparamos uma singela homenagem às mães da nossa igreja e os filhos vão prestar uma homenagem às mães neste momento. Vamos ver. Em homenagear a minha mãe e a minha avó, que também é mãe duas vezes. Falar para essas duas grandes mulheres que Deus continue abençoando a vida delas, continue sendo com elas em todos os momentos, que elas continuem sendo pessoas tão cativantes. E Deus continue abençoando. E que um dia eu seja uma mulher igual vocês duas são. Se eu for pelo menos a metade, eu sei que eu vou ser uma grande mulher. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Mãe, a senhora é meu exemplo de fé e oração. Obrigada por ter me ensinado a orar, a cantar hinos e a aprender salmos. Ao deitar e ao levantar, eles estão comigo. Eu te amo muito, 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 muito. Um beijo. Parabéns, mãe. Sou grata a Deus por ter você na minha vida. Uma mulher muito carinhosa, amorosa, cuidadosa. Enfim, você sabe que você é minha joia de raro valor. Felicidades. Oi, mãe. Que seja o Dia das Mães. Deus te abençoe e te proteja por todo mal. Lembre-se que o Dia das Mães não só é hoje, mas em todos os dias. Da sua filha Lilian para a irmã Estrela. Nesse Dia das Mães, quero dizer à minha mãe que sou muito grata a Deus pela vida dela. Quero dizer que lhe amo e quero lhe desejar um feliz Dia das Mães. Mãe, esse Dia das Mães vou oferecer aquela música que a senhora estava correndo para a terceira série na sala de Roberto Carlos para a senhora. Daqui a pouco ele vai estar tocando e a senhora escute ela aí. Oi, mãezinha, tô aqui para te desejar mais uma vez feliz Dia das Mães. Dizer que eu te amo muito, mesmo com essa distância. Te amo como se tu estivesse do meu lado. Beijo, te amo. Mãe, você é um presente na nossa vida. Nós lhe amamos demais. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe, vim aqui lhe desejar um feliz Dia das Mães pra você. Dizer que hoje eu só tenho palavras de carinho e agradecimentos a você.
e dizer que te amo de todo o meu coração e que estou com muitas saudades. Parabenizar pelo Dia das Mães, em especial a minha mãe, porque ela é a pessoa mais importante da minha vida e também é meu exemplo de mulher, meu exemplo de mãe, eu amo muito ela. E a minha tia Maria, porque ela é como se fosse minha mãe e eu desejo tudo de bom pra ela e eu amo muito ela, ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Feliz Dia das Mães. Mãe, quero agradecer por todo o amor e toda a dedicação que tu sempre tem por mim. Te amo, feliz Dia das Mães. Mãe, é muito difícil definir tudo que a senhora é em 15 segundos. Verdade, não dá para definir em 15 segundos a importância que a senhora faz nas nossas vidas e na vida de muitas outras pessoas. Mãe, nós te amamos. Mulher incrível, mulher hospitaleira, mulher que é a razão da minha vida, que se preocupa com os outros e tem um coração imenso. Mãe, eu tô aqui para te dizer em poucos segundos que eu te amo e que eu desejo um feliz Dia das Mães para a senhora. Te amo. Oi, mães, em especial para as minhas mães, vocês são joias raras, preciosas, de muito valor, razões da minha vida. Eu amo muito vocês, muito. Beijo. Mãe, você é um presente de Deus para nós. Muito obrigado por tudo que a senhora faz e fez por nós. Nós te amamos. Mãinha, quero lhe desejar um feliz Dia das Mães. Eu te amo muito. Oi, mãe! Nós te amamos muito. Feliz Dia das Mães. Na IBV temos aquelas mães que os filhos ainda não estão na igreja, mas as felicitamos com todo carinho e singeleza. Temos aquelas mães que não geraram, mas que o cuidado demonstrado por cada um de nós é de amor maternal. Mães, avós, tias, que zelam por vidas, que se dedicam em cuidar, que ensina a cada dia o significado do verbo amar. Nossos parabéns a você, mamãe. Que esse dia tenha sido um dia de graça de Deus na sua vida, no seu coração. Nós logo mais estaremos orando por vocês. Nesta noite, nossa reflexão bíblica tem como base o livro de Mateus, no capítulo 4, e nós vamos ler os versículos de 1 a 11. E esse texto bíblico, ele tem uma lição muito importante para nossas vidas neste dia, ou nesses tempos de provação, nesses tempos de lutas e de dificuldades. Jesus enfrentou provações, Jesus enfrentou tentações e ele permaneceu firme, nos dando o exemplo para também permanecermos firmes. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Oremos.
Deus amado, Pai eterno, nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, meu Deus, por esta palavra que acabamos de ler. Sabemos, meu Deus, que esse momento é um momento crucial, porque é o início, é o ponto de partida do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse enfrentamento com a tentação, com a provação, Ele mostra a sua firmeza no propósito de obedecer à missão proposta, salvar a humanidade. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, por isso. Instrui-nos nesta noite, meu Deus, a respeito desta palavra, e que o Senhor encha o nosso coração de conforto, de consolo, de fé e de confiança no poder do Senhor em nós. E que o Senhor nos liberte, meu Deus, de toda e qualquer amarra, e que nós possamos prosseguir firme, crendo e confiando e nos relacionando dia a dia contigo, meu Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor, ela nos edifica de uma maneira tão extraordinária que podemos nos relacionar com Deus como filhos em Cristo Jesus e também entender o propósito de Deus para a nossa vida a cada dia. Nós estamos em Mateus, um dos evangelistas. Mateus foi um discípulo de Jesus, foi chamado por Jesus na coletoria de impostos. Mateus, ele é o autor deste livro, não há nenhuma dúvida entre os estudiosos, e Mateus ele faz um relato voltado para os judeus, para os cristãos judeus. Marcos e Lucas o chamam de Levi. E esses dois evangelistas, quando registram a história de Jesus, chamam Mateus de Levi. A data em que esse livro foi escrito foi entre o ano 60 depois de Cristo e o ano 70, antes de 70. Alguns estudiosos apontam aí entre 65 e 68. O que isso traz de importante para nós é que Mateus, ele escreve a cristãos oriundos do judaísmo. E quando Mateus escreve, ele usa muitas passagens do Antigo Testamento, exatamente para mostrar um dos seus principais objetivos, que é mostrar que Jesus é o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. Dessa forma, aqueles cristãos que creram em Cristo, vindo do judaísmo, eles agora são consolados no sentido de que eles entendem que não estão indo contra a palavra do Antigo Testamento ou contra a lei, mas compreendem que o Antigo Testamento aponta para Jesus. Dessa forma, crer em Jesus é obedecer à palavra do Antigo Testamento. É interessante porque quando nós olhamos o movimento de Jesus aqui em Mateus, nós vamos observar que Jesus ele sai do batismo, ele é batizado por João Batista, ali o pai declara: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O texto diz que o Espírito Santo vem para ele, vem sobre ele, e então dali para frente Jesus dá o início ao seu ministério e ele começa sendo conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ali ser testado, ali ser provado, ser tentado pelo diabo. Aqui a ideia da palavra é o sentido de que seria induzido ao pecado. É isso que o diabo tenta aqui no texto bíblico, tenta induzir Jesus, como lá no passado antigo ele fez com Adão, lá no Jardim do Éden. Ele testou Eva e também Adão e ambos caíram, mas Jesus, como podemos observar, ele triunfa sobre todas as provações. Ele é levado pelo Espírito, ele não vai por conta própria, ele é levado pelo Espírito. Passa 40 dias e 40 noites sem comer, um jejum prolongado. Marcos, no capítulo 1, do versículo 12 ao 13, ele registra que nesse período Jesus estava sendo tentado. Quando leio esse texto, eu
lembro-me do que o autor de Hebreus escreve no capítulo 4, versículo 15. Ele diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança, note bem, a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Jesus foi tentado de todas as formas, tais quais nós somos tentados, mas ele não cometeu pecado algum. Mateus, por sua vez, diferentemente de Marcos, ele foca no limiar do tempo da tentação, no tempo da abstinência alimentar. Então, ele demonstra um cenário propício para as investidas do inimigo contra Jesus. É quando nos sentimos mais sensíveis, mais frágeis como seres humanos, que o inimigo aproveita-se para tentar nos tirar do propósito de Deus. O nosso tema nossa noite é dias de provação. Esse é o tema que queremos pensar acompanhando o movimento de Jesus nesse tempo de provação no deserto. Nossa pergunta básica é: como nos comportarmos em dias de provação? Como nos comportarmos nesses dias de pandemia, de escassez, de dificuldade? Muitos de nós olhando para o futuro e não vendo com muita expectativa ou com muita esperança o que vai acontecer no futuro. Muitos hoje passando por várias dificuldades, doenças da mente, sendo sufocado por débitos e por atormentos que vêm da parte do inimigo, vêm muitas vezes das nossas próprias vulnerabilidades. Mas como nós que conhecemos a Jesus, que nos relacionamos com Deus, devemos nos comportar nesses tempos de provação? Em primeiro lugar, vamos observar a primeira tentação. Nos versículos de 3 a 4, o diabo ele coloca algo diante de Deus, diante de Jesus. Jesus, então, a palavra nos diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se-lhe de Jesus, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante notarmos o contexto, esse momento tão terrível. Por quê? Jesus está há 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites sem comer. Mateus faz questão de registrar esse tempo. Por quê? Porque o jejum judeu possibilitava à noite, a alimentação à noite. Mas ele registra que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. Imagine um homem, porque aqui Jesus é o homem Jesus, não é o Filho de Deus, ele não está usando os seus poderes de divindade, ele está sendo provado como homem, nas suas necessidades, nas suas fragilidades da natureza humana. Ele tem fome, ele está com muita fome. E o diabo vem para ele, então, nesse momento, e diz: você está com fome. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Observa aqui, o tentador, ele começa dizendo: se és filho de Deus. Veja, ele tenta semear um pouco de dúvida na mente de Jesus. Mas não só isso, ele está provocando que Jesus reaja como resposta às suas provocações. Se és filho de Deus, o difamador insinua uma dúvida e ao mesmo tempo tenta manipular a ação de Jesus. Naturalmente, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas ele está tentando Jesus a errar, a agir por conta própria. 3 coisas interessantes. Ele tenta que Jesus sacie sua fome, fazendo uma obra, um milagre, que ali não era o momento adequado.
Ainda não era o tempo de Jesus manifestar o seu poder de fazer milagres. Então ele está insinuando, está tentando fazer Jesus sair da rota estabelecida pelo Pai. Mas não só isso, também ele está insinuando, está tentando fazer Jesus demonstrar a sua condição de filho de Deus. Os irmãos lembram que em alguns momentos, mesmo quando Jesus faz o milagre, ele recomenda para que não seja dito nada a respeito dele. E aqui no início Jesus já está sendo provado para isso. Logo também ele está tentando conduzir Jesus a usar o poder em desacordo com a vontade do Pai. Se Jesus tivesse caído nesta tentação, aqui nós estaríamos perdidos novamente como humanidade. Mas Jesus então contra-ataca, refletindo, citando a própria palavra de Deus. Há um estudioso, Carson, que ele refletindo sobre esse texto e analisando essa tentação, ele diz que a filiação ao Deus vivo representa, sem dúvida, que Jesus tem poder para satisfazer suas necessidades. No entanto, se isso tivesse acontecido nesse momento, seria um ato de desobediência, um ato de queda. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Com essa resposta, Jesus afirma sua dependência de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu estou com fome, eu poderia transformar essa pedra em pão, mas eu não vou fazê-lo, porque eu dependo do Pai. E esse não é o momento de usar o poder para transformar a pedra em pão. Esse não é o momento de manifestar o poder que tenho para fazer o que bem entender. Então, veja que Jesus ele dá uma resposta e na sua resposta essa provação é vencida. Sua resposta na hora da provação não é só um clichê, não é só um jargão, não é uma afirmativa vazia. Jesus de fato acredita como homem que a sua subsistência, a sua vida neste mundo está condicionada à palavra do Pai, à palavra que sai da boca de Deus. Em João, por exemplo, no capítulo 4, versículo 34, quando ele está ali evangelizando aquela mulher samaritana, os discípulos saem para comprar comida e quando eles retornam com a comida, eles insistem para que Jesus coma. E Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Veja que Jesus começa aqui no deserto dizendo: o que me sustenta nessa terra é a palavra que sai da boca de Deus. E durante o seu ministério ele vai reafirmando isso, o seu compromisso com a missão determinada pelo Pai. Um estudioso da palavra de Deus chamado Moody, ele ensina que Jesus recusou-se a operar um milagre com a finalidade de fugir do sofrimento pessoal, quando esse sofrimento fazia parte da vontade de Deus para ele. Ou seja, passar fome naquele momento, aquele instante de provação, fazia parte da caminhada de Jesus rumo à cruz, vitorioso que foi ali na cruz. O que podemos aprender agora, meus irmãos, a partir desse primeiro momento de enfrentamento de Jesus com as provações, com o teste que o diabo está impondo a ele nesse momento? Ali está o homem Jesus, como diz o autor de Hebreus, a nossa semelhança, sendo tentado a nossa semelhança. E quando ele sai dessa tentação, ele sai vigoroso, mais fortalecido, porque ele a vence pelo poder da palavra. Ao assumir o controle da sua vida, como o diabo está propondo, Jesus estaria saindo do plano do Pai para satisfazer as suas próprias necessidades, mas ele não fez.
É interessante porque nós, nos nossos dias, por causa das necessidades, também podemos estar sendo provados pelo diabo para assumir situações, para adquirir bens, para adquirir recursos de uma forma que não é a forma do propósito de Deus. Como você está nesse momento de pandemia? Como está suportando as provações, as tentações? Será que você está em uma situação crucial em que o seu valor e a sua fé em Deus, a sua dependência em Deus, vai ajudar você a ter vitória sobre as tentações de fazer algo ilegal, algo que não é moral, algo que está em desacordo com a vontade de Deus para a sua vida? Jesus nos dá um exemplo. Usemos as Escrituras, mantenhamos nossa dependência exclusiva de Deus. Aquilo que Jesus foi provado serve para nós, sua igreja também. Somos provados diariamente para fazer aquilo que agrada a Deus ou não. É quando nós precisamos demonstrar a nossa fé e a nossa dependência de Deus. Olhe para a sua família. Muitas vezes as vitórias, a saúde e a salvação da sua família depende da sua obediência a Deus e da sua dependência na provisão do Senhor. Jesus venceu o primeiro round, então passamos à segunda tentação. Veja o que o texto nos diz, versículo 5. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que nessa segunda tentação, o diabo ele vai provocar Jesus, testando para que ele prove a Deus na manifestação do poder de Deus a seu favor. O que nós podemos observar? Pense um pouco. Jesus descendo nas alturas, amparado pelos anjos. Muito provavelmente representaria uma entrada triunfal do Messias em Jerusalém. No entanto, o que fora profetizado é diferente. A entrada triunfal em Jerusalém deve ser simples e humilde, como diz a profecia, o rei montado em um jumentinho, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Isso acontece em Mateus capítulo 21, versículo de 1 a 11, e os textos paralelos nos demais evangelistas. Então, a palavra de Deus não previa uma entrada do Messias em Jerusalém vindo dos ares, amparado por anjos, mas de uma maneira simples e humilde. Nesta segunda tentação, o enganador usa a palavra de Deus, mais precisamente o Salmo 91, para tentar induzir Jesus a uma ação independente do Pai e da sua palavra. Veja que o que o tentador está tentando fazer com Jesus é que ele quebre o padrão de Deus, que ele desobedeça aquilo que Deus já estipulou através das profecias, anos de profecias, para que fosse o caminhar do servo sofredor, aquele que iria morrer na cruz, o Cordeiro Santo de Deus, que seria sacrificado em favor da humanidade. Jesus compreende que agir como foi sugerido pelo enganador não demonstraria sua filiação a Deus, mas seria tentar a Deus. Observa que Jesus responde assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, versículo 16. Ele cita a palavra novamente, como uma resposta à tentação, à provação que estava enfrentando. Essa citação, em seu contexto original, no Antigo Testamento, está em Êxodo, capítulo 17, versículo 7, quando o povo de Israel
eles tentaram pressionar a Deus, eles tentaram a Deus e foram reprovados. Aqui Jesus, ele é aprovado, ele vence mais uma tentação. Ele diz, também está escrito, ele rebate com palavra. E isso nos mostra uma coisa importante, irmãos. Jesus mostra que um versículo fora do seu contexto pode conduzir à desobediência. Ele fica firme. O diabo usou o Salmo 91 para criar um contexto diferente daquele do Salmo. E Jesus então contrapõe com uma palavra que mostra claramente, não podemos tentar a Deus. Imagine que se Jesus tivesse feito isto, mais uma vez ele teria sido reprovado e caído, mas ele vence a segunda tentação, ele vence e vence mostrando que a palavra de Deus é o poder de Deus à nossa disposição, assim como foi para Jesus lá naquele momento, é para você e para mim em tempos de provação, em tempos de tentação. Conheçamos a palavra, conheçamos o que Deus nos diz como propósito dele para a nossa vida. E nós não vamos ceder nos momentos de provação. Dias de provações nós estamos enfrentando, mas se usarmos a palavra, se nos firmarmos na palavra de Deus, nós seremos vitoriosos, assim como Jesus foi. Citando mais uma vez Moody, ele diz, tal atitude presunçosa de colocar Deus à prova não é fé, mas dúvida, como a experiência de Israel comprovou. Eu lembro-me de uma irmã muito querida nossa, irmã Martinha, que faleceu de câncer há 1 ano e meio atrás. E eu me lembro que ali no hospital, quando fui visitá-la, no dia em que ela partiu, por volta de 1 da tarde, ali estava com ela, ela não falava mais, mas ainda nos ouvia, e eu perguntei para ela, irmã Martinha, a senhora está tranquila? Está em paz? E ela só balançou a cabeça e esboçou um sorriso. E quando voltei para casa, ao chegar em casa, pouco tempo depois, veio a notícia que ela havia partido. É interessante porque nesses momentos difíceis, a presença de Deus é real para nós, para aquele que crê, para aquele que segue Jesus. Jesus é real para nós e nós, crendo nesta palavra, nós temos a base para olhar para a eternidade e nos perceber lá com Jesus. Por isso que ele diz que a todo aquele que crer não perece, mas tem a vida eterna. É nos momentos de provações, nos momentos de dificuldades, de tentações, que provamos que nós estamos firmes no propósito de servir a Deus fielmente. Citando Cássio mais uma vez, ele diz que para nós tentar ou testar Deus é errado, porque reflete descrença ou tentativa de suborno. Se Deus não cura, não tem problema, ele continua sendo Deus. E é importante que o não curado, se serve a Jesus, continue firme servindo ao Senhor nesta caminhada. O que podemos aprender nessa segunda tentação um pouco mais? É importante lembrar que aquele que está sendo tentado é Jesus, homem, a nossa semelhança. Como você e sua família estão neste quesito, nesta questão, estão pressionando a Deus? Tentando? Estão questionando por que Deus não curou, por que Deus não cura, por que Deus não dá fim a essas enfermidades, a essa pandemia? Está questionando Deus porque um parente seu adoeceu? Lembre-se, não podemos provar Deus, tentar Deus,
Foi isso que Jesus disse a Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Focamos tanto em milagres, irmãos. Queremos tantos milagres pontuais de Deus que esquecemos que Ele opera mais no caminhar do dia a dia, na vida comum de cada um, do que em momentos pontuais. Entendemos na Bíblia que os milagres estão acontecendo continuamente, desde o amanhecer até o fim do dia. Quando você acorda e consegue ver as belezas que Deus criou, esse já é o milagre de Deus na sua vida. O sobrenatural, capaz de impactar o outro decisivamente a favor do reino de Deus, é aquilo que Deus faz dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, transformando o nosso caráter e a natureza hostil e pecaminosa característica do ser humano em fonte de amor, acolhimento e vida de paz. Pois ele se instala dentro do discípulo de Jesus através do seu Espírito Santo. Deus vem para dentro de nós. E como diz as Escrituras em João no capítulo 7, 38, quem crer em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é milagre. Milagre que transforma vidas. Encerra esse argumento pensando no que o pastor Ed René Kivix colocou. Ele diz: quando a gente vive uma peregrinação espiritual e faz a transição do Deus de poder para o Deus de amor, alguma coisa muda dentro de nós. Deus deixa de ser um solucionador de circunstâncias e situações e passa a ser um solucionador de pessoas. Ou seja, mais do que mudar circunstâncias, situações, Deus transforma pessoas, Deus transforma o caráter. E eu parafraseio dizendo que Deus se torna nossa companhia diariamente. É por isso que quando foi anunciado a vinda do Messias, um dos seus nomes é Emanuel, que significa Deus conosco. Então, quando estamos em provações, nós precisamos lembrar que as necessidades, elas não podem nos forçar à desobediência a Deus. Precisamos lembrar que não podemos tentar a Deus. Precisamos reafirmar a nossa dependência e a nossa submissão ao nosso Deus. Em terceiro lugar, a terceira tentação, vamos olhar para ela no versículo 8 ao versículo 10. A palavra do Senhor diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A terceira tentação, ela tem um propósito de levar Jesus à idolatria. Veja que ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ter esse vislumbre dos reinos do mundo, do seu poder, da sua glória, provavelmente estimularia o ego humano a querer ser o controlador, o manda-chuva de todo esse mundo. No entanto, quando ele diz tudo isso te darei, Satanás diz tudo isso te darei, ele está se referindo ao controle do mundo, mas um mundo escravizado pelo pecado. Jesus tem um outro propósito, é libertar o mundo do pecado e não controlar o mundo em pecado. Veja que a missão de Jesus é exatamente romper esse domínio do pecado. Na expressão do apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, ali está dito: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus não iria assumir o mundo em pecado, porque a sua missão era transformar, como tem transformado o mundo. Era libertar a humanidade do controle, da escravidão do pecado, libertar a mim e a você, quando vamos a Ele pela fé e entregamos nossa vida em suas mãos. Ele diz ousadamente, o enganador diz a Jesus, se prostrado me adorares. A adoração a qualquer outro ser que não seja a Deus é idolatria. Isso é algo que é abominável diante de Deus. Êxodo no capítulo 20, do versículos de 1 a 6, Deus proíbe inclusive fazer imagem do que tem no céu, do que há na terra e adorar. Ele proíbe a adoração a imagens de escultura. Deus usa os profetas ao longo do Antigo Testamento para repreender Israel por causa do desvio para outros deuses, para adorar imagens, e Deus chama isso de adultério. Por quê? Deus separou Israel para ser o seu povo, assim como nós que cremos em Jesus, nos tornamos povo de Deus hoje, quando nos desviamos para adorar outra coisa, até mesmo a nós mesmos, colocarmos-nos como mais importante ou como prioridade acima de Deus, acima do servir fielmente a Deus, estamos cometendo idolatria. Então, o diabo está tentando levar Jesus à idolatria. Jesus responde com mais um texto bíblico, com mais um está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele está citando Deuteronômio 6, versículo 13. Deus, Ele deseja exclusividade. Jesus, como Filho de Deus, iniciando o seu ministério ali, sendo provado, dias de provações, ele precisa sair dali aprovado para dar sequência ao ministério e cumprir sua missão. Jesus faz isso. Ele está ali faminto, está com necessidades humanas, mas apesar das necessidades, ele permanece firme, entendendo que Deus o sustentará. Deus há de prover o que ele vai precisar. Nas palavras de Moody, Jesus repeliu o mais poderoso ataque de Satanás, não com um raio caindo dos céus, mas com a palavra de Deus escrita, empregada com a sabedoria do Espírito Santo. Palavra esta que está à disposição de todo cristão. Está à nossa disposição. Dias de provação estamos enfrentando. Precisamos enfrentar com essa determinação que Jesus fez. Às vezes você pode pensar assim, mas Jesus era o Filho de Deus. Você precisa lembrar que ali era um homem, Jesus. Como diz o autor de Hebreus, tentado à semelhança de nós, em todas as formas, mas sem pecado. E nós podemos aprender ainda, amados, é que nós somos desafiados a examinarmos nossa adoração. Podemos fazer uma inferência aqui. Tudo aquilo que recebemos ou conquistamos nos conduz a uma atitude de adoração. A questão é a quem estamos adorando e sendo gratos de verdade. A Deus ou aos homens? Ou a nós mesmos, eu consegui, ou ao enganador. Jesus, diante daquela proposta indecente de desviar o seu foco de adoração de Deus para o enganador, ele rechaça, ele confronta com a palavra de Deus. E ele diz: só a Deus prestarás culto. O princípio é: a quem adoramos, nos tornamos servos. Então, em dias de tentação, em dias de provação, concluindo nossa palavra de hoje, nós não podemos vacilar.
Vivemos dias de provação pessoal e familiar. O mundo que conhecemos já não será o mesmo após esse tempo de pandemia. Mas Deus está com aqueles que nele confiam. Portanto, se você confia em Deus, não se corrompa, moral ou espiritualmente, por causa das necessidades, ainda que sejam necessidades legítimas. O preço pode ser caro demais para você. Não se deixe iludir pelo inimigo. Ele não quer o seu bem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca do Senhor. Em dias de provação, em dias de testes, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo e o seu Espírito Santo para estar com seus filhos, para estar conosco, com todo aquele que crer nele, para todo sempre, na alegria ou no sofrimento, ou na tristeza. Deus está conosco. Deus não está conosco só na hora do milagre, mas Deus está conosco, nos capacitando, nos empoderando para ultrapassar esse tempo de sofrimento e lá na frente sermos gratos a Ele, porque Ele nos ajudou e cuidou de nós. Não o tente. Vozes corruptas lhe dirão: faça isso, faça aquilo. Mas até fulano na Bíblia fez. Não tente a Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E por fim, adore só a Deus. Só a Deus preste culto. Seja grato. Encontre o propósito dele para a sua vida e para a vida da sua família nesse tempo. Torne-se um verdadeiro discípulo de Jesus. Renda-se a Jesus. Renda-se a Jesus Cristo, o Messias. E dependa do Pai, como Jesus assim pronunciou. A dependência de Deus é tudo para aqueles que nele creem. Quanto ao mais, como diz o apóstolo Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Deus bendito, Pai de eternidade, nós te damos graças, ó Deus, porque podemos aprender com nosso Senhor Jesus Cristo como enfrentar dias de provação. Podemos aprender com Jesus como nos conduzir diante das tentações. Podemos aprender com Jesus que a tua palavra, Deus, é a nossa defesa. A tua palavra gera em nós segurança para avançarmos mesmo no meio das provações. Ó Pai, muito obrigado, porque Jesus nos conduzirá em triunfo no meio dessa pandemia, para a glória exclusiva do teu nome. Que as necessidades, meu Deus, não sejam motivos para que servos teus se desviem para o que é ilícito. Que as necessidades não ditem a comunhão e a fidelidade do teu povo, mas que, independente da circunstância, sejamos fiéis a ti, meu Pai. Nesse tempo de provação, meu Deus, nos ajuda a olhar para o Senhor e dar ao Senhor a devida glória, a devida honra, que não tentemos, ó Deus, com menosprezo, com desdém, com grosserias, afrontar ao Senhor e ao teu poder, mas que nos submetamos ao Senhor, que a nossa vida esteja submissa ao controle e à dependência do Senhor, meu Pai, e que a nossa adoração seja exclusiva para Ti. A Jesus, o nosso Senhor e Salvador, toda a nossa adoração. Ao Deus Trino, seja toda a nossa adoração. Nós te agradecemos, meu Deus, porque a Tua palavra move os nossos corações. Que a Tua palavra transforme vidas, Pai. E nesse momento, meu Deus, em especial, nós clamamos pelas mães, as mães da Igreja Batista da Vermelha, as mães de todo o Brasil. Ó Deus, sabemos que nesses dias mães têm perdido seus filhos por morte, por causa dessa enfermidade Covid-19.
Pedimos o teu consolo para estas mães nesse dia. Mães têm, ó Deus, estado aflitas com seus filhos, profissionais da saúde envolvidos no cuidado com aqueles que estão em enfermidades, ó Deus. Consola o coração dessas mães, Pai. E ajuda para que nós tenhamos celebrações, meu Deus, em famílias, pelas vitórias que o Senhor tem dado nesse tempo de provação. Abençoa as mães desta igreja, meu Deus, que sejam exemplos para seus filhos e sejam cuidadoras dos seus esposos com sabedoria e que possam ser honradas como mães segundo o teu coração. Dá-nos uma noite de paz, meu Deus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar o nosso culto desta noite cantando o hino Castelo Forte ao Nosso Deus. Em tempos de provação, declare isto: Deus é o seu castelo forte. Em nome de Jesus. Até o próximo domingo.